Peço desculpa. Ao longo deste mês de março, nós temos vindo a estudar e a falar sobre o tema Só em Jesus há esperança. E apesar do mundo viver toda esta tribulação, estes momentos em que não há esperança, parece que não vemos uma luz ao fundo do túnel. Nós, em Cristo, em Jesus, há sempre esperança. Eu queria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. E vamos ler do verso 46 ao verso 52. Eu vou ler na versão nova Almeida atualizada, mas podem nos acompanhar pela versão que tenham, seja em papel, seja do modo eletrónico. E vamos ler então a palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a começar no verso 46. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus, estrada fora. Vamos curvar as nossas cabeças. E mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, Senhor, estamos alegres, Senhor, porque neste dia, Senhor, no Teu dia, logo de manhã, Senhor, podemos louvar o Teu nome, Senhor, podemos bendizer-te, Senhor. Estamos gratos, Senhor, porque em Ti há esperança, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque apesar de talvez muitas vezes à nossa volta as coisas estarem a desmoronar, problemas, situações, doenças, seja o que for, mas quando olhamos para Ti, quando estamos em Ti, sabemos que em Ti há esperança, ó Pai. E estamos gratos por esta promessa que temos. E, Senhor, e nesta manhã, ó Pai, que a Tua santa palavra, Senhor, possa tocar nos nossos corações. Senhor, que possas me usar para que a Tua palavra possa ser ouvida e transmitida nesta manhã. Em Teu nome. Amém, Senhor. A primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos ver aqui era a situação de Bartimeu, ok? Logo no primeiro versículo 46, nos mostra quem era Bartimeu. Primeiro, estava na cidade de Jericó, ok? Uma cidade que, se nós voltássemos ao Velho Testamento, no livro de Josué, e todos nós também recordamos, e especialmente os mais pequeninos, as músicas que cantamos, toda aquela cidade era uma cidade com história de pecado, que era uma cidade que era inimiga do povo de Deus, e foi uma cidade que foi destruída. E não só ela foi destruída, como ela foi amaldiçoada. No capítulo 6, versículo 26, o próprio Josué diz: Maldito será o homem que tentar edificar esta cidade. Okay? Ele vive numa cidade que é Jericó. Não só ele vive na cidade de Jericó, como ele é cego. Ok? E não pelo o relato, quando ele diz que quer voltar a ver, talvez algo que aconteceu ao longo da sua vida para que ficasse cego. Temos que pensar que na altura as questões de higiene e o modo de vida, muitas vezes a extrema pobreza poderia chegar a isso. E como normalmente também era normal, as pessoas que tinham alguma deficiência eram pessoas que eram postas de lado. Então vimos que ele estava em Jericó, ele era cego e era mendigo. Ao ser posto à parte da sociedade, muitas vezes pela família, estas pessoas tinham que mendigar para poder sobreviver. E depois nos diz que, além de ele estar em Jericó, que era uma cidade amaldiçoada, ser cego, mendigo, ele estava sentado à beira da estrada. Novamente, sem rumo, cego, não tinha como trabalhar, dependia das esmolas, então ele estava sentado à beira da estrada, à espera que alguém passasse e tivesse piedade e lhe pudesse dar alguma coisa para que ele pudesse comer ao longo daquele dia. Vamos parar só um pouquinho aqui.
Quantas vezes nas nossas vidas nós somos uma pessoa como Bartimeu? Independentemente da cidade que vivemos, mas estamos cegos. Porque há alguma situação na nossa vida que nós não conseguimos ver a solução para isso. Muitas vezes sentimos-nos mendigos porque não temos nada nas nossas mãos para poder fazer ultrapassar essa situação que estamos a viver. E muitas vezes é tão desesperador, é isso que sentimos, e muitas vezes nos sentimos sem qualquer esperança, que fazemos aquilo que Bartimeu fazia. Nós nos sentamos e muitas vezes dizemos: chega, eu já desisti, eu estou cego, eu não tenho nada, sou um mendigo, é preferível eu ficar aqui sentado e vamos ver o que possa acontecer. Muitas vezes na nossa vida não estamos a passar isso. Mas nesta manhã eu queria que, ao ler esta história, nós vamos ver, em primeiro lugar, as atitudes que Bartimeu teve. Bartimeu, apesar de ser de Jericó, apesar de ser um cego, um mendigo e estar sentado à beira da estrada, a primeira coisa que ele faz, ele ouviu. Quando ele ouviu que era quem? Que era Jesus, o Nazareno, que estava a passar. Ele ouviu o burburinho, a multidão que vinha com ele, ele ouviu que Jesus estava a passar naquele momento. Sabe uma coisa? Muitas vezes na nossa vida, quando nós estamos cegos, muitas vezes as pessoas querem dizer algo, o próprio Senhor quer falar connosco e nós continuamos, parece que surdos. Não só estamos cegos, como ficamos surdos. Romanos, capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Deixa-me fazer uma pergunta esta manhã. Quantas vezes já vos foi falado ou pregado o Evangelho de Jesus Cristo? E quantas vezes mesmo cegos que continuamos na nossa vida, nós não queremos ouvir? Queremos estar ainda na nossa cegueira. Continuamos a gostar de estar mendigos. Talvez seja confortável, apesar da situação, de estarmos sentados à beira do caminho, à beira da estrada. Mas sabe uma coisa? Apesar de Bartimeu ser cego, ele ouviu que Jesus, o Nazareno, estava a passar ali. Mas sabe uma coisa? Ele podia ter ouvido e podia ter continuado cego, sentado à beira da estrada. Mas a segunda coisa que ele faz, ele clamou. Ele clamou bem alto e dizendo: Mestre, tem misericórdia de mim. Olha, sou eu o cego. Mestre, tem misericórdia de mim. Quantas vezes nós clamamos ao Senhor? Mas clamar mesmo. Eu imagino o que ele usou, a projeção que ele deve ter feito da sua voz. Para quê? Para que Jesus, no meio daquela multidão, o pudesse ouvir. Ele clamou com todas as suas forças. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. O próprio Senhor diz: olha, clama. Não é, olha, chama, baixinho. Não, clama. Vamos pensar um pouquinho. Nós, como pais, muitas vezes, quando nós temos os nossos filhos pequenos e eles vão pela nossa mão, mas por vezes nós largamos um pouquinho e quando eles estão no passeio e vão começar a atravessar a estrada e vimos que vem um carro, o que nós fazemos? Filhinho, anda cá. Não, nós clamamos, chamamos pelo nome dele, gritamos. Para quê? Para que sejamos ouvidos. Foi exatamente isso que Bartimeu fez. Ele clamou, ele gritou. Para quê? Para que Jesus pudesse ouvir. E dizendo: tem misericórdia de mim. Ao longo do livro de Salmos, quantas vezes vemos o salmista dizer exatamente isso? Se aclamando ao Senhor: olha, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou cego, eu estou mendigo, eu já estou sentado à beira da estrada, eu não vejo solução para a minha vida. Mestre, tem misericórdia de mim. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes nós clamamos, mas talvez pouco tempo depois nós desistimos. A terceira atitude que nós vemos aqui na vida de Bartimeu é que Bartimeu perseverou. E porquê?
Porque muitos lhe mandaram, olha, cala-te, não importunes Jesus. Mas ele ainda gritava mais alto, mestre, tem piedade de mim. Ele perseverou em clamar. Ele perseverou em levar a sua angústia até Jesus. Muitas vezes nós desistimos. Porque dizemos, clamei, clamei e o Senhor não me ouviu. Mesmo quando aquela multidão, aquelas pessoas à volta do cego dizem, olha, não importunes o Senhor, olha, cala-te um pouquinho. Até a mim já me estás a incomodar. Ele continuou a clamar, ele perseverou. Muitas vezes, é o que eu digo, acho que talvez nos sentimos confortáveis em ser cegos. Se calhar é confortável ser mendigo. Talvez seja confortável estar sentado à beira da estrada. Mas era algo que Bartimeu não queria para a sua vida. Em Números capítulo 14, verso 24, diz o seguinte, o Senhor, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Todos aqueles que sabemos a história, Josué e Caleb, daqueles espias, dos 12, foram os únicos que perseveraram, foram os únicos que confiaram no Senhor. Os outros 10 se assustaram, não, a cidade é enorme, os homens são gigantes, nós não temos qualquer poder. E é verdade, eles não conseguiam pela força humana. Mas Josué e Caleb foram os únicos que se lembraram, para aí, quem é que está connosco? Quem é que vai lutar por nós? E perseveraram até ao fim. E por isso o Senhor permitiu que eles entrassem na terra prometida. Perseverar é algo que é difícil. Mas é algo que acontece. A quarta coisa que eu queria que víssemos nesta manhã foi que quando o Senhor mandou chamar a Bartimeu, ele tinha uma capa e a palavra de Deus diz que ele atirou a capa. Ele não quis saber se iria fazer falta ou não. Ele pegou na sua capa e atirou fora. Como por outra maneira ele tivesse a dizer, olha, isto já não faz parte de mim, eu já não preciso. Porquê? Porque ele tinha a esperança que ao ir ter com Cristo, ao ir ter com Jesus, ao ir ter com o Mestre, a sua vida fosse transformada. Um dos problemas muitas vezes, talvez na minha vida, é que quando eu estou cego, quando eu estou mendigo, quando eu estou sentado à beira da estrada e Jesus me chama, sabem o que é que eu faço? Eu continuo a levar o fardo, eu continuo a levar a capa, eu continuo a levar o peso que está em cima de mim. E vou até o Senhor cabisbaixo, com o peso, com a capa. Porquê? Porque eu acredito que aquilo ainda precisa de ir comigo. É interessante que a expressão atirou a capa. Ele não quis saber mais do passado. Ele não quis saber mais do problema. Aquela capa para ele é assim, a partir do momento que eu vou a Cristo, que há esperança em Jesus Cristo, eu não preciso daquilo que me atrapalhava. Eu não vou precisar da capa que eu usava todos os dias para estar sentado à beira da estrada porque eu era mendigo e cego. E a pergunta nesta manhã para cada um de nós é, o que é que eu tenho carregado? Que capas eu não tenho deixado ficar para trás? Mesmo quando eu clamo e o Senhor diz para eu ir ter com Ele, o Senhor ouve o meu clamor, eu continuo a guardar as coisas. Sabe uma coisa? Isso pesa. Isso nos deixa tristes. Isso nos impede de nós podermos caminhar livremente com Cristo. A quinta atitude que eu queria que víssemos na vida de Bartimeu, depois de ele atirar a capa, a palavra de Deus diz que ele se levantou num salto. Ele levantou-se de um salto. Ele disse, para aí, eu sou cego, alguém me pode ajudar, por favor. Não! Se ele estava a clamar, se ele perseverou, ele atirou a sua capa e num salto ele se levantou para quê? Para ir ter com Cristo. Porquê? Porque era isso que ele precisava na sua vida. Porque imaginem que Bartimeu está ali sentado a clamar, a gritar, mestre, tem compaixão de mim, o Senhor manda ir ter com ele, ele não só não atira a sua capa, como a leva, e espera aí, será que foi a mim que ele chamou? Será que sou eu mesmo? Talvez pudessem haver outros cegos, outros mendigos,
outras pessoas com deficiência no seu corpo? Será que foi a mim mesmo que ele chamou? É melhor irem conferir? Ele não faz isso. Muitas vezes na nossa vida o Senhor nos chama e nós, será que é agora? Será que sou eu? Ele levantou-se de um salto. Ele confiou que o mestre iria ouvi-lo. Por isso é que ele gritou, por isso é que ele perseverou. E levantou-se rápido para ir ter com o Senhor. Ele não perde tempo. Na minha mente eu tento imaginar toda esta história. Um cego dá um salto, imagina ele a correr, talvez a bater no meio das pessoas, não sei. É algo que eu tento imaginar, mas a verdade é que ele não perdeu tempo nenhum para ir ter com Cristo. A palavra de Deus nos mostra muitas histórias. Eu lembro de um jovem rico que disse, Senhor, eu quero te seguir. E o Senhor disse, muito bem, faz uma coisa, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. E a história nos conta que aquele homem voltou para trás. Noutra parte, o Senhor diz, olha, vem, segue-me. E um diz, olha, deixa-me só despedir da família, olha, deixa-me só fazer isto, olha, deixa-me só tratar deste assunto. Quando eu tratar, então eu vou. Quando o Senhor nos chama, nós temos que levantar no salto e ir ter com Ele. Não podemos esperar, não podemos pensar nem por um segundo. Se Cristo nos chama, temos que ir de um salto, como este cego fez, e ir ter com Ele. Bartimeu ouviu, clamou, ele perseverou, ele atirou a capa e levantou-se de um salto. Isto é a atitude de um homem que era cego, que era mendigo e estava sentado à beira da estrada. Eu queria que agora olhássemos para a atitude do Senhor Jesus. As atitudes de Cristo com a história deste homem chamado Bartimeu. O Senhor vai com aquela multidão. Ele está a entrar em Jericó. E aquele homem começa a clamar, a gritar, Mestre, tem compaixão de mim. E a primeira coisa que o Senhor faz, a palavra de Deus nos diz, ele parou. Ele parou. Porquê? Porque ele ouviu o clamor de Bartimeu. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós podemos pensar que assim, olha, o Senhor nem para ouvir o meu sofrimento. Olha, o Senhor nem para um pouquinho para ouvir o meu clamor. A verdade é que não importou o tumulto todo que estava à volta do Senhor. Eu imagino as pessoas a quererem tocar nele, as pessoas a querer falar com ele, as pessoas, talvez à sua volta, talvez o impedissem de tentar andar. Mas ele parou. Ele se importou com uma voz que vinha um pouco mais atrás. Uma coisa nesta manhã é, se tu estás cego, se és um mendigo, se estás sentado à beira da estrada, o Senhor para ouvir o teu clamor. O Senhor está disposto a ouvir o teu clamor. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que está à volta, não importa todos os barulhos, o tumulto da multidão que nos rodeia diariamente. O Senhor para te ouvir, a ti e a mim. Depois do Senhor parar, a segunda coisa que o Senhor faz, ele chamou. Disse, olha, chamem o cego. Ele chamou. Ele chama a cada um de nós. Novamente, em 1 Samuel, capítulo 13, e verso 10, e a semana passada nós ouvimos a história, diz o seguinte, então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Ele respondeu, fala porque o teu servo ouve. Semana passada o pastor João falou exatamente disso. O Senhor foi chamando a Samuel a primeira vez. Ele pensava que era Eli. E o Senhor chama a segunda. E o Senhor chama a terceira. E o Senhor diariamente nos chama a cada um de nós. Mas principalmente o Senhor chama aqueles que estão perdidos, dizendo, olha, eu dei a minha vida por ti. Ele continua diariamente a chamar por ti, a dizer, olha, eu paguei o preço do teu pecado. Olha, eu parei para ouvir o teu clamor. Ele diariamente nos chama. Mas sabe uma coisa? Muitas vezes nós nos esquecemos. É interessante que quando aqueles homens vão chamar o cego, dizem, coragem, levanta-te. É interessante a palavra coragem. Sabe, Cristo chamou-te coragem, ser um homem forte.
Coragem ele teve lá atrás, quando ele clamou, quando ele gritou. Ele era um homem que estava sedento de Cristo. E quando o Cristo o chamou, ele levantou-se e foi ter com ele. Nesta manhã, Cristo está a chamar por ti. Nesta manhã, Jesus Cristo está a dizer, olha, eu morri na cruz por ti. Mas sabe uma coisa? Ele não só morreu naquela cruz, não só ele pagou o preço, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E por isso é que nós podemos ter esperança em Cristo, porque nós acreditamos num Deus vivo. Ele morreu, mas ele não ficou morto. Ele ressurgiu e hoje está à destra de Deus Pai. E por isso é que podemos ter uma esperança em Cristo. E ele continua a chamar-nos diariamente, olha, eu sou aquele que deu a vida por ti. O que é que tu tens feito? Tens continuado parado, sentado à beira da estrada, com a tua capa, mendigo, miserável, eu sou cego, seja cego, surdo, coxo. Eu sou assim, é a minha vida. Muitos usam, é o meu karma. O que é que eu posso fazer? Cristo te chama. Não só ele parou, não só ele chamou, como ele perguntou, o que é que queres que eu faça por ti? Olha, o que chamaste-me porquê? E ele foi quando Bartimeu respondeu, para que possa voltar a ver. O Senhor pergunta, apesar de ele conhecer tudo, ele é um Deus soberano, um Deus omnipotente, um Deus omnipresente. Ele sabe todas as coisas, mas ele pergunta a cada um de nós, olha, o que é que queres que eu faça por ti? Ele quer ouvir da nossa boca exatamente o que é que está a constrangir a nossa vida, o nosso coração. Aquele cego pediu visão. Nesta manhã, muitos de nós precisamos de pedir perdão por aquilo que temos feito. Talvez nesta manhã haja alguém que precisa pedir perdão porque ainda está separado de Deus, ainda não aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida. Mas ele continua a perguntar, o que é que queres que eu faça por ti? Que oportunidade imensa que aquele homem teve em poder dizer, olha, Senhor, o que eu quero é voltar a ver. Qual era o pedido se hoje Cristo tivéssemos a oportunidade, Bartimeu teve de estar à nossa frente e ele fizesse a pergunta, olha, o que queres que eu faça por ti? Qual seria a nossa resposta? Talvez muitos de nós iríamos perder a oportunidade e iríamos estar preocupados com coisas supérfluas, secundárias, quando a nossa resposta deve ser, olha, a minha salvação. Eu sou um homem perdido, eu sou um homem pecador, eu preciso que transformes a minha vida. Jesus Cristo, ele parou, ele chamou, ele perguntou e depois ele salvou. Ele diz, olha, a tua fé te salvou. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, podemos ler o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, pelo sacrifício de Cristo, pelo amor de Deus, que ao enviar o seu Filho a este mundo para pagar o preço que eu e tu precisávamos de pagar. Ele salvou. Ele diz, a tua fé te salvou. O que é que queres que eu faça por ti? Esta deve ser a minha resposta diária. Senhor, perdoa-me. Mesmo aqueles que já um dia encontramos e tivemos um encontro com Cristo, um dia que já reconhecemos que Jesus Cristo é o Salvador e o aceitamos como Salvador e Senhor das nossas vidas, precisamos de diariamente pedir, Senhor, olha, transforma a minha vida, muda, tira a minha cegueira espiritual, deixa-me crescer, ajuda-me a crescer, ajuda-me a ser mais como tu. Nós precisamos de ser o reflexo de Cristo neste mundo. E a última coisa que nós vemos aqui que o Senhor faz, Ele curou aquele cego. Nós podemos dizer assim, talvez o Senhor se enganou. O Senhor devia ter primeiro curado a cegueira e depois ter salvo.
Novamente, a prioridade na nossa vida não é uma cegueira física, não é um problema físico, mas é uma cegueira espiritual. É um problema espiritual de nós estarmos separados de Cristo. Em primeiro lugar, o Senhor se preocupou com a vida espiritual daquele homem. Mesmo que aquele homem continuasse cego, mas se ele tivesse salvo em Cristo, ele tinha a esperança em Cristo, em Jesus. Há esperança. Mas talvez não mais como somos. Primeiro nós iríamos curar a cegueira física e depois iríamos pensar em salvar o homem. Não. O Senhor salvou. E depois de salvar, Ele curou. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13, diz o seguinte: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade e isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Que o nosso coração seja confirmado em santidade até o dia que o Senhor nos vier buscar. Aí sim é um processo de cura, é um processo de transformação. Mas esse processo nunca pode existir se um dia eu não entregar a minha vida a Cristo. Como eu disse, nós temos vindo a estudar ao longo deste mês de março o tema Só em Jesus há esperança. E o título desta mensagem é A esperança em Jesus faz-nos ver. Muitas vezes nós estamos cegos, estamos parados à beira da estrada, sem sentido, sem rumo, porque não vemos a solução para um problema que nos aflige. Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema familiar, seja o que for. Parece que não há solução. Nós não conseguimos ver. Nós nos sentimos mendigos porque não há nada que tenhamos na nossa mão para poder fazer, alterar aquela situação. Mas aqueles que estão em Cristo, em Jesus, há esperança. Há esperança. E quando falamos em esperança, não quer dizer que seja esperança para o problema que estamos a viver. Mas há esperança porque sabemos que um dia, quando a nossa vida neste mundo terminar, estaremos por toda a eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Não é os problemas. Não é se somos cegos, se somos paralíticos, se somos coxos, se estamos com dificuldades financeiras, seja o que for. Isso é passageiro. Em Tiago diz que a nossa vida é como um vapor, que agora aparece e daqui a bocado desaparece. E é verdade. Todos nós não sabemos quantos anos iremos estar neste mundo. Nós já vivemos até o dia de hoje e graças a Deus por isso, e temos que estar gratos a Deus porque Ele nos permitiu viver até o dia de hoje. Mas não sabemos quantos dias mais. E a nossa esperança não pode ser neste mundo. A nossa esperança é só em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. E é nele que nós precisamos depositar as nossas vidas. E é nele que nós precisamos de confiar. Mesmo quando há alturas de cegueira na nossa vida. Que nós não conseguimos ver a solução para aquilo que está a acontecer na nossa vida. O próximo coro que vamos entoar fala exatamente sobre isso. Eu queria que em Isaías 42, capítulo 18, diz o seguinte: Surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. E a próxima música fala exatamente disso. Talvez hoje de manhã haja um cego ainda, um surdo, que precisa de ver e precisa de ouvir sobre esta esperança que só há em Cristo Jesus. Vamos louvar o nosso Deus.